Tudo bem com vocês? Vamos abrir em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Nós estamos na qual corrente? Nona? Não é a nona. É a 10ª. Quem está nas 10 campanhas aqui? Tem gente fiel, hein? Amém. Se nós colocarmos em prática tudo que nós ouvimos todos esses dias, né? Meu Deus do céu, será uma igreja que vai impactar, né? Não só Curitiba, mas o Brasil. Porque vamos ter vidas, né? Ou melhor dizendo, famílias cheias da presença de Deus. Nos diz assim, capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluias. Deixa eu pegar meu texto aqui. Voltou para a Bíblia. Aí. Gente, quando nós olhamos a situação familiar das pessoas, às vezes nos assusta. Eu vou começar minha palavra pelo fim. A realidade das famílias, né? Hoje, quando nós olhamos no geral, ela contrasta com as coisas de Deus, ou com a vontade de Deus para a família. Tudo que Deus quer para a família são coisas boas, são coisas maravilhosas, são, né, coisas que Ele quer fazer, promessas que Ele quer cumprir na vida das famílias. Mas quando nós olhamos as famílias, e quando eu falo famílias, eu não olho a família do mundo, porque essa já, né, nem tem como olhar mesmo, mas eu olho a família cristã, e não só na nossa igreja, mas em geral. E quando nós olhamos isso, e nós buscamos fazer uma estatística a respeito das famílias, nós vamos nos assustar. Do ano de 1990 para cá, se você for fazer uma estatística de quantas pessoas se divorciaram nas famílias cristãs, você vai ver que este número só aumenta a cada ano. A família, que era há anos atrás uma instituição sagrada na presença de Deus, onde as pessoas levavam a sério aquela questão de que, né, só a morte nos separe. A gente via que as famílias eram mais felizes, os casamentos eram mais fortalecidos.
Os filhos desses casamentos eram mais fortes, eram meninos e meninas que estavam na presença de Deus, buscando a Deus, estavam participando das coisas da igreja. Hoje, quando você olha os grupos de crianças, os trabalhos de crianças nas igrejas, nós vemos um esvaziamento. E algumas igrejas têm que usar subterfúgios, lá do mundo, para poder trazer as crianças para dentro da igreja e de repente ali tentar falar. Mas sabe o que acontece? O grande problema é que não se fala mais de Jesus nas casas. O grande problema é que nós vemos as casas gastando muito tempo com televisão, com a internet, com as redes sociais, com a Netflix, e aí afora. E não se tem mais tempo em casa para se conviver com os filhos. Os pais não têm mais tempo em casa para demonstrar Jesus para os seus filhos, porque quando você vem consagrar o seu filho no altar, você assume uma obrigação perante Deus. Quando você apresenta o teu filho no altar, não é o seu filho que está fazendo um voto ali em cima, mas é você. Principalmente o pai, que a Bíblia nos fala que nós somos o sacerdote do nosso lar, e somos nós que devemos mostrar a Jesus aos nossos filhos. Somos nós que temos que demonstrar Jesus para eles. Somos nós que temos que pregar Jesus para nossa esposa. Às vezes nós ficamos só no reclamar da nossa esposa, só reclamar que é isso, é aquilo, aquele é outro, mas nós temos vivido Jesus na nossa casa? Será que nós temos sido como Jesus? E a Bíblia nos diz assim, que quando se trata do casamento, o homem tem que amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. Há uma inversão de valores, e nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco, um pouquinho mais, que fala sobre o homem amar a sua esposa como Jesus ama a igreja, nós olhamos esse texto e entendemos que a igreja tem que ser o exemplo para a nossa casa, para o nosso lar. Mas o que está embutido nesse texto é ao contrário. Esse texto nos diz que o lar, a família, melhor dizendo, ela tem que ser um exemplo para a igreja. Quando você vem a uma igreja, você tem que olhar a família e não a igreja, porque conforme a família daqueles que estão na igreja, você vai saber como é a igreja. Tenho 38 anos de casado com a minha esposa. Foi tudo maravilha? Sempre foi bênção? Sempre foi só love? Com certeza não, né? Com certeza não. Para começar, se no primeiro ano de casado Deus não tivesse intervido nas nossas vidas, nós já tínhamos nos separado. Na verdade, nós já estávamos morando dentro de casa, separado. A gente só estava, ia para a igreja, chegava na igreja, brigado, trava na porta da igreja e dava a mãozinha, porque nós já estávamos começando a trabalhar no diaconato naquela época, então nós não podíamos mostrar para as pessoas que nós estávamos de bico virado. Um não olhava para a cara do outro, mas a mãozinha estava dada, não é? Mas Deus a gente não engana. E num culto, um pastor pregando, inclusive faleceu esses dias, um bênção de um pastor, pastor Moacir Pereira, e ele estava fazendo uma campanha de cura na igreja, e eu fui para a igreja, ela não foi. Aí já dá para você ver o problema, porque era mais fácil ela ir do que eu não. Mas eu fui para a igreja, ela ficou em casa. E na igreja Deus falou comigo, mas não escutei o que Deus falou. Eu sabia que tinha algo ali, para a minha vida e para a vida dela. Eu disse para ela, cheguei em casa e falei para ela: está um pastor, uma bênção lá na igreja. Eu não conhecia ele, era de Paranaguá. Foi o primeiro contato que tivemos com ele. E eu falei para ela, inclusive a avó dela foi curada numa oração dele. Outro dia eu cheguei em casa, fui me arrumar, ela estava pronta já, Eu vou para a igreja hoje.
Aí fomos, né? Chegamos na igreja como sempre, mãozinha dada, na porta da igreja. Sentamos no lugar, lado a lado, com o Júlio no colo. E o pastor começou a pregar sobre cura. E daqui a pouco, ele disse assim, eu tenho que dar um tempo aqui, tem que parar aqui a palavra. Deus quer fazer algo aqui. E Deus começou a falar do nosso relacionamento. E não tinha, né, como eu e ela negar, porque a gente estava vivendo aquilo que ele estava falando. E aí ele disse assim, se vocês forem corajosos, vocês vão vir aqui na frente e Deus vai mudar o casamento de vocês. E aí, né? Estavam vivendo um engano dentro da igreja, como fazer isso? Só que, naquele momento, nem eu e nem ela pensamos em outra coisa. Nós pensamos na nossa família. E nós levantamos daquele lugar e fomos lá para frente. E Deus mudou a história da nossa casa. Né? Quando se confia em Deus, quando se acredita em Deus, Deus muda a história. O grande problema é que nós queremos que Deus faça tudo, mas nós não queremos fazer nada. Nós não queremos dar o primeiro passo. Nós não queremos ter a primeira atitude. E esse primeiro passo, essa primeira atitude, às vezes, eu não consegui nem ler lá ainda, né? Veja que Deus está fazendo algo aqui. Esse primeiro passo, essa primeira atitude, não é no final das coisas, quando tudo está tudo quebrado, destruído, que foi o que aconteceu conosco. A gente se perdeu na luta que nós tivemos, porque quando o Júlio nasceu, com 4 meses, até 4 meses ele estava em perfeita saúde, gordo, forte. Com 4 meses, que foi quando ele desmamou, porque ele estava desse jeito, porque ele estava tendo pelo seio os anticorpos da mãe vindo para ele, porque depois dos 4 meses nós descobrimos que ele não tinha a glândula que fabricava anticorpos no seu corpo. E daí, né? Aí começou a luta. Aí começou o dinheiro tudo embora. Quanto mais trabalhava, mais dinheiro ia. O diabo armava as peripécias dele. Nós íamos, o médico dava o remédio, comprávamos na farmácia o remédio lacradinho, fechadinho. Chegávamos em casa e ia ministrar nele. O que acontecia? O vidro estava vazio. Íamos na farmácia reclamar, olha, o vidro está vazio, agora você já abriu. Não tem o que fazer. Mas como eu ia saber se estava vazio se eu não abrisse? Né? A partir daquele momento nós começamos a abrir na farmácia. Deus ficava olhando o que está acontecendo. Porque era, né? Aí quando abria na farmácia o vidro estava cheio, chegava em casa, dava a primeira dose, dava alergia ao remédio. Ligava para o médico não, tem que trocar a medicação, tem que ser outra. Então você imagine que nós chegamos ao ponto de ter que sair de casa, deixar a casa com todos os móveis e morar com os meus sogros, né? E deixar a casa com todos os móveis, alugar, porque não tinha mais como nem manter a casa. E a luta não foi fácil, né? E ali começou cada vez mais, cada vez pior a luta, né? Com família, com todo mundo. Aí nós, novo convertido, a família inteira ficou de cara virada conosco, ninguém aceitava mais nós. Eu tenho tio que eu não consigo entrar na casa dele até hoje. Se eu chegar lá, capaz de eu apanhar dele, porque eu traí a fé dele, né? Mas ele não entendeu o milagre que Deus fez na minha vida, né? E aqueles que entenderam estão aí conosco servindo a Deus. Nós temos 12 pastores, 12 pastores na nossa família, todos servindo a Deus, né? A família toda convertida. Meu pai eu batizei, eu e minha esposa batizamos o meu pai, né? Batizamos o meu sogro, minha sogra morreu salva, né? Meus cunhados que morreram, tenho 2 cunhados que morreram salvos. Nós pregamos, né? Um deles nós só ganhamos pelo exemplo, por ele ver Cristo na minha casa, ele se converteu. Mas nós, a partir daquele momento que Deus fez aquele milagre, nós começamos a viver Cristo em casa. Nós começamos a mostrar para os nossos filhos Jesus. Nós começamos a ter estratégias dentro de casa. E nossos filhos não são nada fácil, né? Vocês nem conhecem a Rafa, né? Já viram o temperamento da Rafa? Né? Os outros são todos no mesmo nível, né? Falar a verdade, lá em casa o mais quieto sou eu, né? O sossegado sou eu. Às vezes as pessoas vão lá em casa e dizem assim, como é que o senhor aguenta? A Denise trabalhou lá em casa, né, Denise? Como é que o senhor aguenta? Né?
Mas eu consigo, eles tudo brigando, eu assistindo televisão, eu sei que está passando a televisão, eu estou fazendo o meu estudo, porque eu ligo a TV para fazer meu estudo, até hoje eu tenho o costume disso, estar assistindo e fazendo meus estudos, porque eu acostumei, né, porque era uma maneira de me distrair das confusão que estava do lado, né? Então não foi uma família fácil, então vivia muita briga, era um dando bordada no outro, um atacando o outro, mas nós tínhamos uma estratégia, né, Rafa? Ficavam loucos. Hoje à noite, todo mundo em casa, nós temos culto da família. Culto da família. Era um culto mesmo, líamos a palavra, fazíamos oração, mas antes, agora você fala. Agora se cala a boca, agora você fala. Agora se cala a boca, você fala. E todo mundo falava que tinha um contra o outro. Aí, nossa, falava, isso é aquilo, aquele outro, não sei o quê. Beleza, vamos orar agora. Oramos e agora cada um abraça o outro. E não abraçasse para ver, né? Abraça aí. Uns ainda escondiam algumas coisinhas, né, Rafa? Não falavam tudo, iam guardando. Mas foi uma estratégia que funcionou na nossa casa. Nós conseguimos unir nossos filhos desse jeito, né? Tratamos muitas coisas que aconteciam entre eles desse jeito. Hoje eles têm a casa deles, não sei se eles fazem isso. Mas foi uma coisa que Deus agiu na nossa casa desse jeito. Deus sustentou a nossa casa, o nosso lar desse jeito, não é? E estão todos aí, servindo a Deus. Então o que acontece? Essa realidade das famílias aí fora é complicado. Nós vemos, né, casas destruídas, uma grande maioria, uma estatística muito grande hoje, é que por volta, no meio evangélico brasileiro, 1,5 milhões de crianças estão sendo cuidadas pelos avós. Pasmem, uma porcentagem dessa, 30%, 40% dessa porcentagem que estão sendo criados pelos avós, são de pais que vivem juntos, mas jogam para os avós a responsabilidade. 85% das famílias cristãs jogam a responsabilidade para a igreja educar os filhos. E a responsabilidade não é da igreja, porque não é a igreja primeiro é a família. Deus não instituiu a igreja primeiro Deus instituiu a família. Então, na ordem, para Deus, o que mais é importante? Família. A família é o mais importante. Então nós vemos essa estatística, né, terrível aqui. Teve uma pesquisa feita por uma revista dos Estados Unidos, a Carver and Colleges, e ela perguntou a vários jovens qual dos pais eles mais amavam. E a resposta foi a seguinte: 77% das meninas amavam mais a mãe, e 73% dos meninos amavam mais o pai. Então, uma estatística normal, não é isso? Porque se vê isso, né? Na família, os filhos agarrados com os pais e as filhas agarradas com a mãe. Um outro que acontece diferente, como, né, não deu 100% aqui. Então, o que se entendeu nessa pesquisa? Que os filhos estão observando seus pais. Os filhos observam seus pais. E quando você vê uma criança, você vê, às vezes ela fazendo algo, você vai dizer assim: olha lá, está copiando o pai, ou está copiando a mãe. O grande problema é quando ela começa a copiar alguém que não anda dentro de casa. Porque daí ela está observando em casa e ela não está vendo algo de bom em casa. E aí ela vai copiar lá fora. E o grande problema é que lá fora, muitas vezes, são os ídolos que a televisão implanta dentro da tua casa. E aí nós vemos muitas famílias gastando fortunas
para levar os seus filhos para conhecerem os seus ídolos. Mas estão investindo muito pouco para que os seus filhos conheçam o maior ídolo de todos os tempos, Jesus Cristo. Há uma outra estatística que em 1960 eu estou falando de hoje não, 1960, uma em cada 20 crianças nasceu de uma mãe solteira. Sabe qual é a estatística de hoje? Alguém quer chutar aqui qual é a estatística de hoje? Hã? Meio a meio. A estatística de hoje é que uma em cada 3 crianças é de uma mãe solteira. Quando nós olhamos a família, nós vemos também uma outra estatística. Desde 1920, 1420%, o divórcio aumentou 1420% depois de 1920. Outra estatística: 5 em cada 6 adultos criminosos vêm da onde? De lares desfeitos, lares quebrados. Os Estados Unidos, até algum tempo atrás, era o país mais cristão do mundo, que as pessoas mais praticavam o cristianismo. O grande problema é que o número de divórcios nos Estados Unidos é maior do que 192 nações. O que está acontecendo? As pessoas não estão vivendo aquilo que estão ouvindo, que estão sendo ensinadas, e isto é alarmante. Tem mais pesquisa aqui, mas eu quero falar da palavra de Deus. Então a família, ela é importante para Deus, e é por isso que Ele instituiu primeiramente a família no seu plano perfeito. E Ele instituiu a família antes da igreja. E nós vemos hoje a família se deteriorando, se desfazendo, se desmanchando. E infelizmente é uma situação extremamente grave. É uma situação que está fugindo do controle. E o grande problema, ou talvez o maior problema, é que nós não vemos as igrejas lutando com isso. Eu vi numa igreja, hoje ou ontem, uma propaganda de encontro com Deus para homens. Então, primeiramente serão os homens, depois será o encontro com Deus para mulheres. Então o que está acontecendo hoje? Está se tratando o indivíduo separadamente. Casamento não se trata separadamente. Casamento, quando você vai ouvir um ou outro separadamente, você dá liberdade para, né? Mas quando os dois são sentados juntos, aí a coisa é diferente. Aí a verdade sai, ou sobressai, aí você consegue enxergar o problema, aí você consegue enxergar a dificuldade, aí você consegue, né, tratar aquele problema que está ocasionando ali.
Agora, quando se ouve separadamente, ou quando se trata separadamente, a tendência de nós humanos, muitas vezes, é dar ouvido a quem não está correto. E se nós não temos uma direção de Deus forte na nossa vida, nós somos facilmente enganados, não é verdade? Veja, nós aprendemos na escola, né, no meu tempo, lá de 18 anos atrás, quando eu estava na escola, lá no primário, né, eu aprendi que a família é a base da sociedade. E sempre se falou isso, né? Nos países cristãos, pelo menos, a família, a base da sociedade. E se fortalecia o elo familiar, porque se entendia que a sociedade era formada por famílias sólidas e estáveis. Então, as igrejas da época, e principalmente, né, nessa época, eu não posso falar de evangélica, porque eu não era evangélico, eu era, né, cristão, mas era da outra denominação, da católica, apesar de eu sou católico ainda, né, porque eu sou católico apostólico, não sou romano, né, mas eu era naquela época romano também. Mas a igreja fortalecia o vínculo familiar, a igreja fazia com que os pais e os filhos estivessem dentro da igreja, tinha esse trabalho para as crianças forte, para os jovens, dentro das igrejas. Hoje não se vê mais isso. Hoje se dá às pessoas aquilo que elas querem. Então se institui lá o bingo, né? A festa, se traz o cantor famoso, né? A banda famosa, porque daí você faz movimento, as pessoas vêm, mas não se tem algo para tratar as famílias. Falar nisso, nós vamos ter um retiro, né? Mês de maio, para as famílias que estão precisando, né? As pessoas estão desesperadas, gente, aí fora. Nós tivemos essa semana, não, ontem, né, Lidiane? A Lidiane postou no Instagram dela o retiro. Uma pessoa que nem é da igreja entrou em contato porque quer ir no retiro, porque está tendo muita pouca oferta de tratamento de famílias. Ei, Jesus, Deus está me mostrando um navio de cruzeiro para tratamento de casais. Ó, arrepiei. Ei, Jesus. Hein, pastor Sandro? Meu Deus. Jesus, suei frio aqui agora. Então a família é o núcleo da sociedade, e as famílias sólidas, elas fazem uma sociedade forte. Sabe o que acontece? Se as famílias são sólidas, a sociedade, ela não tem problemas sérios. Os problemas são poucos. Hoje o que acontece? Hoje as políticas estão destruindo a família. As políticas estão desfazendo a família. As políticas estão protegendo aquilo que não deveria ser protegido. Há uma lei que está sendo, né, está rolando lá no Congresso Nacional, que os pais, se forem corrigir os seus filhos dentro de casa, vão ser criminosos, vão preso, e vai preso mesmo. O bandido está solto, mas o pai vai preso, porque corrigiu o filho. Então veja onde nós chegamos. Quando você vai olhar a história, você vê, há centenas de anos atrás, o Império Romano. O Império Romano, acredita-se que ele tenha dominado vastos territórios no seu tempo. Possivelmente o Império Romano dominou 1/5 da população dos territórios mundiais. 1/5. Só que o Império Romano caiu, se desfez. Aí foram pesquisar o que aconteceu, e se chegou ao entendimento que uma das coisas que ocasionou o colapso desse império, a causa do colapso do Império Romano,
foi a destruição da família. O império desapareceu. Então os historiadores falam isso. Não são os pastores, não são os estudiosos da palavra, não são os teólogos, são historiadores que estudaram a história, que foram procurar descobrir os motivos. E se eles chegaram a este motivo, é porque esse motivo foi muito forte, foi muito grande. Nós podemos dizer que se uma igreja não tiver famílias fortalecidas, ela não pode existir, ela não pode permanecer. E o problema da família, ela infere, ela afeta diretamente a igreja. Porque se tem problema na família, aí não quer vir para o culto. A primeira coisa que faz é não vir no culto. Está com problema na família, segunda coisa que faz, não busca a Deus. Por que isso? Porque quando vai casar, se procura o pastor. Então o pastor, ele é procurado, é chamado porque vai se casar. Então vamos conversar com o pastor. Mas quando quer separar, não é o pastor, se chama o advogado. Porque ninguém quer sair perdendo na história. Apesar que todo mundo perde, Toda família que se desmonta, todo mundo perde. Não perde só os membros daquela família, as pessoas que se envolvem, que estão à volta daquela família, acabam perdendo de alguma forma. Então, o problema da família afeta diretamente a igreja. Agora eu queria perguntar algo para vocês, não sei se vocês vão deixar eu perguntar isso. Posso perguntar? Não é pesado não. Você vai poder responder. Minha pergunta é, pensa rapidinho aí, Eu sou professor, eu gosto de resposta rápida. O que está faltando na tua família? Qual seria a sua resposta? Não sou adivinho, mas eu posso dizer que a maioria das pessoas aqui, a sua resposta foi não a falta de diálogo, mas acho que a maior parte das respostas se concentraram na questão material. Talvez muitos aqui disseram assim: minha família, o que ela precisa é dinheiro. O que está precisando na minha família é um trabalho. O que precisa na minha família, um carro novo, ou uma casa nova. Agora que eu introduzi vocês aqui na minha mensagem, não vou dar a resposta, vocês estão esperando, eu não vou dar. A resposta é sua, não é minha, Mas o texto que nós lemos, talvez você não tenha entendido que ele seja para a família. Mas ali esse texto está falando que Salomão, ele pega, a oferta que o seu pai deixou, e mais alguma que ele pegou, e que não foi pouco. É muita oferta, gente, foi muito ouro, muita prata que Davi deixou para ele construir uma casa para Deus. A oferta foi tanta que ele também resolveu construir uma casa para o rei. Quem era o rei? Salomão, Ele era o rei, então ele resolveu construir uma casa para Deus e uma casa para ele. Só que tinha o seguinte, ele não tinha certeza se a casa que ele estava construindo para Deus, Deus iria habitar nela. E aí a pergunta nova que eu vou fazer: será que Deus iria querer habitar na sua casa, com você?
Então Salomão diz ali o texto que nós começamos a ler, 2 Crônicas 7, capítulo 11, versículo 11, diz ali que quando ele concluiu, Deus vem a ele e fala com ele. E Deus só vem a ele falar com ele, dizer, responder a ele, por que isso? Porque ele já estava há tempos orando a Deus e falando com Deus, dizendo: Deus, ó Senhor, eu estou fazendo esse lugar para ti, o Senhor viria a habitar neste lugar? E Deus fala para ele assim: eu vou habitar neste lugar. Só que daí, como se, tivesse mudado o sentido de tudo, ele começa a falar algumas coisas que o povo deveria fazer para que ele não destruísse o povo e para que ele pudesse estar com o povo. E lá no final nós vemos ele dizendo, que a glória, seria maior e não sei o que, e decretou o bênção, mas antes ele dá uma chamadinha ali. E nós vamos trabalhar sobre isso hoje, se der tempo. Vamos rapidinho. Então tem algumas coisas que nos faltam. Então agora eu vou responder a pergunta para você, sobre o que está faltando nos lares, nos nossos lares. Eu me incluo nisso. Muitas coisas aqui eu incluo no meu lar. Então, segundo o versículo 14 de 2 Crônicas 7, a parte A do versículo diz ali: nos falta humildade. Então a primeira coisa que o Senhor queria, que o seu povo, que era dele, que pertencia a ele, a primeira coisa que ele disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se ele está dizendo para o povo se humilhar, é porque havia naquela época muito orgulho, no coração do povo. Então eu digo que nos falta humildade na nossa casa. Quase que eu falei outra coisa. Nos falta humildade na nossa casa. Infelizmente, em muitos lares cristãos, falta a humildade. E sabe qual é o grande problema da humildade? Porque quando não se tem humildade no lar, se é orgulhoso, quando começam as dificuldades não tem como tratar. Porque o orgulhoso, ele não aceita que ele tem problemas. Ele vai apontar para a esposa. A esposa orgulhosa vai apontar para a esposa, porque ela é orgulhosa, o problema é seu. E o marido, o problema é seu. E daí vão ficar ali, é seu, e vai se quebrar. Agora, quando há humildade, cada um vai reconhecer o seu erro. Eu sei que eu errei, me perdoa, me dá mais uma chance, me ajude na minha fraqueza. Por quê? Porque eu me humilhei, eu fui humilde. Então se os dois forem humildes, acabou o problema, acabou a dificuldade. Então muitos problemas que nós enfrentamos hoje na nossa família é por causa que nós não temos humildade. E quando não se tem humildade, as nossas decisões, aquilo que nós decidimos dentro do lar, são decisões ruins. São decisões que não vão ajudar em nada, vão quebrar, vão destruir mais. E sabe qual é o pior? Que muitas vezes nós tomamos decisões ruins e a coisa cai por terra. Aí nós dizemos assim: o Senhor é culpado. É Deus que não está agindo na minha casa. É Deus que adianta eu ir na igreja se Deus não faz nada por mim? Por quê? Porque não tem humildade para reconhecer os seus erros. E Provérbios 19:3 fala sobre isso, que muitas vezes o que nós fazemos é tomar decisões ruins, nós não consultamos a ninguém para tomar as decisões, não consultamos muito menos Deus,
E depois que dá errado, daí nós apontamos o dedo para Deus. Mas ali, o livro nos diz que se nós buscarmos humildemente ao Senhor, Ele vai vir nos ajudar. Então a verdadeira solução dos problemas da nossa vida está em Deus, e não em remendos, né? Não em remendos. Quais são os remendos? Tem algumas coisas que ajudam, gente. Vamos para um psicólogo. Beleza, ele vai te ajudar, vai te orientar, mas ele não vai poder agir no sobrenatural. Naquilo que é impossível ao homem, o psicólogo não vai poder agir, só Deus pode agir. Tem coisas que é impossível. Por exemplo, a cura do Júlio era impossível. A medicina, nós fomos numa reunião com mais de 20 médicos, nos chamaram lá, todos eles analisaram o caso do Júlio, chegaram lá e nos disseram, não tem cura. Nós não podemos determinar nem quanto tempo o seu filho vai morrer, pode ser que ele morra daqui a uma semana, daqui a 2 meses, pode ser que ele dure 10 anos. Mas a doença dele não tem cura. Aí nesse dia, nós éramos cristãos, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Aí chega alguém que foi se converter há meses atrás, nós inclusive batizamos ela aqui na igreja, a pessoa que nos levou a Cristo, batizamos há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, foi batizada aqui na igreja, se converteu há um ano, mas foi ela que Deus usou para nos levar a Cristo. E naquele dia daquele diagnóstico, chega essa pessoa e nos leva para, nos entrega a solução, entrega Jesus a nós, né? E ali, aquilo que era impossível para os homens, Deus fez. Então a gente tentou remendar com remédio, com médicos, procurar ajuda de todo jeito. O Júlio chegou a tomar remédio que não era nem tinha sido estudado ainda, não tinha nem a Anvisa, não autorizava, né, dar. O médico estava dando inconsequentemente para ele, né? Foi o que ajudou muito ele algum tempo, mas depois o próprio médico ficou com medo. Ele disse assim: eu não posso mais dar esse remédio para o seu filho, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. Não foi estudado, não se sabe o que vai dar nele depois. E parou, simplesmente parou, como quem diz assim, agora, né? Mas quando a possibilidade humana chegou ao fim, diante da impossibilidade, o Deus do impossível agiu em nossas vidas. Então muitas vezes nós queremos remendar, nós queremos uma saída de emergência, nós fazemos falsas ilusões, né? Começamos a criar algumas coisas. Vamos lá, vamos fazer uma segunda lua de mel, vamos lá, vamos dar um tempo para os filhos, vamos jogar na casa dos nossos pais, dos teus pais, e vamos, remendo, gente, é remendo. É uma saída de emergência, é uma falsa ilusão. Ou então começa assim: não, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Vai cumprir? Dificilmente. Se não tiver Cristo na vida, não vai. Então, no final vai ser o quê? Amargura total. Então temos que entender isso, que a verdadeira ajuda e proteção para a nossa família só vem da onde? Do Senhor. Posso fazer mais uma pergunta? Eu gosto de perguntas, sou professor, né? Vocês estão entendendo? Mas não é essa a pergunta. Quantos pode dizer hoje? Não me responda, tá? Nem se entregue aí. Não se entregue. Nem risadinha de canto de boca. Quantos pode dizer hoje que a sua família é estável e bem-sucedida? Nós precisamos trabalhar a nossa família. Para vocês verem a importância da família para Deus. Jesus está lá nos 45 do segundo tempo para se entregar na cruz. Está lá para dar o último suspiro, para morrer. Não está? Estão comigo lá no Calvário? Está lá ele, dando o último suspiro. Talvez ele fez ali o último esforço para falar algo. Mas ele olha para baixo e diz: mãe, aí está o seu filho. Filho,
aí está a sua mãe. A preocupação dele, não deixar sua mãe desamparada. Ele prezava pela família. Deus preza a família. O reino de Deus preza a família. Deus preza a família. O reino de Deus preza a família. Então, para Jesus, a família é importante. Para o reino de Deus, a família é importante. Para os propósitos de Deus, a família é importante. E é tão importante que chegamos lá no livro de Efésios, e lá o Efésios vai falar dos deveres do marido e da esposa. E ele vai explicar ali como que um deve ser para o outro. Ele vai dizer para a esposa que a esposa deve respeitar o seu marido como a igreja respeita a Cristo, né? Vai dizer para o marido que ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E ali na sequência vai dizer que isto é para Cristo e a igreja. E esse texto, esse aí é um modelo, está dando um modelo de exemplo para a igreja. Mas o que nós entendemos que este exemplo aí que está se dando, é que a igreja é o exemplo para a família. Quando se diz ali que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então se tem um entendimento que é a igreja que tem que ser o exemplo para a família, mas não é. É a família que tem que ser o exemplo, tem que ser o modelo, né? Melhor dizendo, a família é o modelo para a igreja. É lá na família que tem que refletir Cristo. É lá na família que você tem que conhecer a Cristo. É na família. E quando nós trabalhamos bem a família, nós vamos ver que as pessoas à nossa volta vão começar a buscar nossa ajuda, vão querer saber, né, como que vocês fazem, né? Eu só vou conseguir falar a primeira parte aqui, gente. Me alonguei na primeira parte. Tito 1,16 diz que algumas pessoas professam conhecer a Deus, mas por suas ações o negam. Então, tem muita gente que diz assim, eu sou de Cristo, mas você vai ver a ação dela, ela nega. Quer ver uma coisa que eu penso, é meu pensamento, pastor Gilberto, tá? Pastor Gilberto, meu pensamento. Eu acho que deviam não vender adesivo de versículo bíblico para pôr em carro de crente. Vocês viram, né? Já entendendo, né? Um dia eu fiquei com vergonha, eu estava passando, uma pessoa estacionada, ou estacionando o carro da igreja, e eu passei e fui cumprimentar. Pip! Mas não foi o pi da buzina que voltou, né? Não posso fazer o gesto aqui. Nem lá fora. Muito feio. Me respondeu desse jeito. E um baita adesivo lá, né? De Jesus no carro. E às vezes a gente está no trânsito e a gente vê, né, as confusão ali. Dedão para fora, discutindo. E lá, né? Eu sou de Cristo. Então as pessoas dizem que são de Deus, mas as suas atitudes negam isso, né? Uma pergunta importante para a família: a sua família é reflexo de Cristo? Será que quando as pessoas olham para a sua família, elas veem Cristo? Os seus vizinhos, o duro é quem mora em prédio, né? Ou em condomínio. É duro.
A não ser que seja um cara de pau lavado, né? Que não está nem aí, né? É duro. Eu sempre disse para a Ingrid assim, nós não podemos morar em prédio. Não tinha condição, porque do jeito que a minha família, não, né? Porque não se tinha palavrão, né? Mas um quer falar mais alto, até hoje são assim. Então um começa a falar, outro... Quinta-feira, segunda-feira foi Samuel lá para casa e a Ana Paula. Aí deu 2 da manhã, eu vou dormir, não aguento mais, né? Conversa lá e tal. Gente, eu dei uma cochilada quando acordei, eu quase levantei. De pijama lá para a sala, eu pensei que estava dando briga. Aí eu fiquei ouvindo, tentando ouvir, não conseguia ouvir, só escutava um. Aí de manhã eu perguntei para a mãe, né, que a mãe ficou junto lá. Eu digo, bom, ela está lá, né, ela vai separar, se der um infight lá, ela vai conseguir segurar os dois, né, senão ela me chama. Aí de manhã eu perguntei para ela, o que era briga? Não era briga. Estavam contando os sonhos, os dois, os sonhos para o futuro. Meu Deus do céu, gente. Então imagine, nós moramos num prédio. Uma vez nós fomos fazer visita num prédio para um casal. Só estava eu e a Ingrid e o casal, né? E nós falando, já chegamos lá e já falaram, tem que falar baixinho, que nós já levamos uma multa essa semana, porque fizemos uma festinha aqui e deram uma multa. Aí nós falando baixinho, daqui a pouco, bum, bum, bum na porta. Aí o síndico, dá para vocês conversar mais baixo. Meu Deus, vamos conversar, vamos escrever aqui um para o outro, né? Tinha como conversar mais baixo? Não tinha. Aí continuamos, né? Demos uma baixadinha e continuamos. Daqui a pouco de volta. Na terceira vez nós tínhamos que encerrar a visita para o casal não levar a multa. Eu digo, imagine se vocês morassem com meus filhos, né? Eu ia todo mundo embora do prédio, não ia ficar ninguém. Vocês já estavam se incomodando com uma conversa baixinha, imagina. Então nós temos que viver a Cristo. Temos que mostrar Jesus, temos que revelar Jesus. As pessoas têm que olhar para a nossa casa e ver que ali é um anexo da igreja. É um anexo da igreja. Ali mora uma família cristã. Nós temos que ser referência no bairro. Nós temos que ser referência no bairro, gente. Quando nós chegamos no bairro, o bairro tem que mudar por nossa causa. Uma coisa que eu sempre tive comigo é que a bênção de Deus que está na minha vida tem que cair na vida das pessoas em volta. Eu sempre tive isso comigo. Quando eu ganhei o meu primeiro carro eu não comprei, Deus me deu. Do meu primeiro carro, ninguém, eu trabalhava com 20 pessoas, ninguém tinha carro. Ninguém. Foi um mês, todo mundo começou a comprar carro. Só não comprou quem não entendeu. E assim é na igreja, né? E eu digo uma coisa, cada vez que eu conto o testemunho aqui, acontece na igreja. Eu tenho prova disso, né? Acontece. Quando nós chegamos a morar lá no sítio cercado, porque nós tínhamos mudado 18 vezes de lugar, gente. Então nós alugávamos a casa, limpava a casa, deixava a casa um brinco. Quando eu pegava era, né? E a Ingrid, ela quase não é. Ela tem que olhar e não ver sujeiras. E ela enxerga. Então, ficava às vezes 3 meses limpando a casa. Limpava dentro e fora, carpia, deixava tudo bonito. Aí o dono enxergava a casa, daí vinha lá, vencia o ano. Não vou alugar mais. E assim nós mudamos 18 vezes. Aí nós começamos a morar a Deus. Não, estamos cansados de mudar para a casa dos outros. Nós queremos morar numa casa, mas queremos uma casa zero. Não tinha dinheiro. Não tinha. Tinha o meu carro que estava financiado. Então não tinha condição de comprar. Mas o que aconteceu, né? Deus nos deu aquilo que nós pedimos. Nos deu uma casa 0 quilômetro. A ansiedade foi tanta, né, que a pastora Ingrid não aguentou, né? Uma semana antes, ela foi para o construtor, que ainda não estava terminado, nós
que nós compramos, daí fomos escolher os azulejos, os pisos e tal, né? Nós pudemos escolher o que ia pôr na casa. Ele disse, o valor é esse, se vocês quiserem um melhor, vocês só pagam a diferença. Aí algumas coisas nós escolhemos melhor, que nós queríamos uma coisinha mais bonitinha, né? Na sala, tal. Nos banheiros, ela escolheu tudo, os pisos do banheiro, tudo certinho. Só que ela disse para o construtor assim, termina meu quarto primeiro, porque eu já vou mudar. O cara ficou numa afobação, porque ela ficou em cima, quero mudar. Com uma semana nós mudamos, eu e ela, morar num quarto. Quarto e banheiro, era uma suíte. Fomos morar lá. Quando nós chegamos na casa, a gente entrou e tal, aí veio a vizinha da frente, aquela que não gosta de fofoca. E ela chegou lá, ô vizinho, vocês que compraram aí? Fomos nós, sim. Bem-vindos à rua que ninguém dorme. Obrigado. Entramos, não queremos conversa. Vamos para dentro. De noite nós descobrimos o que a mulher estava falando. A gente não dormiu realmente. Uma semana nós não dormimos. Os filhos não viram isso, quando chegaram já estava resolvido. Aí crente não dorme, o que faz? Não é todo mundo não. Não é todo mundo não. Mas nós ficamos uma semana de oração. Aí de dia os abençoados iam dormir, nós saíamos para a rua. Olha, ungido, disfarçadamente. Era uma quadra, nossa rua era uma quadra, rua fechada. Jogando óleo e declarando, essa rua pertence a Jesus Cristo. Tá. Chegou no outro sábado, tinha 2 traficantes na rua. O primeiro arrumou encrenca com a polícia matou o cara. O outro ficou com medo de ter o mesmo destino, fugiu. Aí os que estavam usufruindo do produto lá, foram lá e começaram a roubar a casa dos dois. Levaram tudo, mas tudo que eles puderam, até tijolo da parede eles tiraram, gente. Não sobrou nada. Resultado, paz na rua. Acabou, Aí a rua era, por causa disso, morava só gente que não cuidava da rua, gente, era lixo no meio da rua e tal. Tinha uma vizinha da frente que, nossa, aí nós fomos lá para ela, a senhora não vai ficar ofendida? Porque era na frente de casa, gente. Ela, não, o que é? Eu digo, se eu alugar uma caçamba para a senhora mandar embora essa lixeira aqui, sem problemas? Ela, não, o senhor alugar a caçamba, até o meu genro joga o lixo aí dentro da caçamba para levar embora. Levei a caçamba, ela foi embora, foi o lixo embora. Aí ela começou a pôr de volta. Só que daí nós oramos, Aí o genro dela veio morar com ela. Daí o genro era organizadinho, ele já foi lá, catou o lixo, já chamou a prefeitura levou embora. E aí a rua começou a prosperar. Porque a casa que nós estávamos morando, nós não tínhamos condição de comprar, muito menos de pagar a prestação. Já não tinha condição de fazer o contrato, ainda mais pagar a prestação. Deus fez um milagre no banco, nós assinamos o contrato, fez uma confusão lá, a gente foi saber 3 meses depois que ele não estava aprovado. Mas daí nós já estávamos morando com o contrato assinado e já pagando 3 prestações. Outra que nós não tínhamos dinheiro para prestação, Deus providenciou. Deus providenciou o dinheiro. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a prosperar na rua, os que não tinham condição de construir, venderam. Quem comprou já derrubou o que estava lá e começou a virar só sobrado, um mais lindo que o outro, a rua inteira. Porque a bênção, quando está na vida do cristão, ela tem que atingir as pessoas que estão em volta. Temos que entender isso. Amém, gente? Eu queria falar mais, mas não vai dar tempo. Talvez se eu pregar semana que vem, eu termino essa mensagem. Então, vamos colocar de pé. Eu queria ler o versículo 14, 2 Crônicas, junto com vocês. Ali tem algumas coisas que faltam para a nossa família. E nós escorremos semana que vem, se for eu que for pregar.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então a primeira coisa que nos falta é humilhação. Segunda coisa, oração, gente. Casa que não tem oração, ela não tem sustentação, ela não fica em pé, ela não permanece. Buscar a minha face. Como eu disse, né? Começa a ocorrer problemas dentro de casa, a primeira coisa que você faz não é não ir para a igreja. É na igreja que nós encontramos a solução, gente. Foi na igreja que o meu casamento foi restaurado. Foi na igreja que a minha família foi salva. Foi na igreja que o meu filho foi curado. Foi na igreja que eu recebi a bênção de Deus, a prosperidade de Deus que está na minha vida. Foi na igreja que eu adquiri isso. Foi na igreja que o meu trabalho, que eu era assalariado, mas eu fui prosperado no meu trabalho, gente. Eu saí de lá vitorioso. As pessoas fizeram fila na minha sala o dia que eu me aposentei para me dar os parabéns, porque eles disseram para mim assim: nunca nós vimos alguém ter plano de carreira dentro da prefeitura. Entrava num cargo e se aposentava no mesmo cargo. Eu fui mudando, gente. Eu entrei abrindo valeta. Trabalhei 1 ano carpindo pedra, né, cortando grama, fazendo serviço braçal. Me aposentei como gerente do setor contábil. E eu sei que foi Deus. A primeira bênção que eu recebi nesse setor, havia uma promoção para o pessoal desse setor. Quando eu entrei lá, eles estavam para receber. Aí o chefe me chamou e disse assim: puxa, eu não quero que você fique chateado, porque já tinha acontecido uma situação que eu tinha até parado uma UTI cardíaca, e ele ficou preocupado comigo. Ele disse assim: eu não quero que você fique preocupado, vai vir uma promoção aqui e você não vai estar, porque tinha que estar aqui no setor há 3 anos, e foi feita uma lei, as pessoas que têm direito a essa promoção estão nessa lei. Quando chegou o contra-cheque, eu fui olhando meu contra-cheque, estava lá a benção. Aí, né, eu achei que eu podia devolver, porque eu achei que era erro humano, e eu não imaginei que era a bênção divina. Porque quando eu fui devolver, a pessoa do RH disse assim: não se preocupe, nós já vamos ver isso aí, já remitimos o seu contra-cheque. 15 minutos depois ele ligou apavorado para o meu chefe. Ele disse assim: eu não sei o que está acontecendo, esse rapaz, a matrícula dele é tal, ele é tal, o nome dele é esse, olha, ele está na lei, o nome dele está na lei. É Deus, gente. A prosperidade que nós temos é Deus. Lutas, nós sempre vamos ter, dificuldades, problemas, né? Sempre vai haver. Casamento com 1 ano tem luta, gente. Tem a síndrome dos 7 anos aí que as pessoas temem. É luta, é dificuldade, mas tem solução, gente. Quando se busca a Deus, busca a face de Deus, há solução. Há solução, porque o Deus é o Deus do impossível. Vamos continuar lá. Alô? Muda o versículo? Acordou. E se converter dos seus maus caminhos. Nós temos que entender isso, gente. Quando as coisas começam a acontecer, dar errado, não é Deus que está errado, não. Não é o ensinamento da igreja, ou do pastor, ou conselho que foi errado, não. Somos nós que estamos fazendo alguma coisa errada. E isso é com todo mundo. Eu sempre digo isso. Quando começa a dar alguma coisa errada na minha vida, eu não sou bobo, não. Eu corro para o meu quarto de oração. Eu digo: Pai, o que eu fiz errado? Eu sei que eu tenho que aprender algo, Pai, então me ensina logo. Eu não quero ficar aqui, não. Não vou ficar aqui sofrendo besta, com besta, não. Agora quem não quer aprender, não ora, fica ali sofrendo com problema. Às vezes dá uma mascarada, né? Dá uns beijinhos, resolve ali. Daqui a pouco o problema vem maior. Daí começa de volta, promessa daqui, promessa. Quando vê, está com um elefante dentro de casa, porque não resolveu, só mascarou. Então aprenda isso, busque a Deus, busque a face de Deus, reconheça os teus maus caminhos, reconheça as tuas coisas erradas, seja aberto, tenha um casamento aberto com a tua esposa, com o teu esposo, procure a orientação do teu pastor, porque ele é o profeta na tua vida, é ele que vai te orientar, e quando ele te orientar, faça o que ele está falando.
Obedeça. Quando Deus falar com você lá no teu secreto, faça o que Deus está falando, obedeça. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? As bênçãos do Senhor serão sobre a tua casa. A tua família será exemplo, a tua família será modelo, a tua família será referência aonde você mora. As pessoas vão procurar se orientar com você, vão vir perguntar para você como que você faz, como é que você não faz, porque eles vão ver o teu casamento abençoado. E quando o casamento é abençoado, uma vez eu vi um rapaz que era cristão e morava no sítio. E ele foi dar um testemunho na igreja. E ele, sem jeito para dar o testemunho, ele disse: pastor, eu queria contar o testemunho, mas estou meio sem jeito. Não, filho, pode contar, não tem problema não. Ele disse: pastor, sabe o que acontece? Quando eu e minha esposa estamos bem de noite, a minha fazenda prospera. As galinhas dão mais ovo, os porquinhos dão mais porco, e as vaquinhas dão mais animalzinho. Porque quando está tudo bem com o casal, a prosperidade vem sobre a família. Aí vem o aumento, vem o carro, aí vem a casa, aí vem as consequências de se fazer o bem, a prosperidade. Então procure consertar as coisas na tua casa, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Amém? Amém? Foi abençoado? Tem muito mais aqui, gente, eu não consegui entregar tudo, falo demais, só quando eu tocar a palavra, né? Não adianta falar comigo no WhatsApp. No Zap, esse dia a Paula postou, a Rafa também, né? A Paula disse que o meu teclado só tem aquela teclinha ok. A Rafa não lembra. Ok, né? Só tem a mãozinha, né? Aí, que daí não precisa nem escrever, é só mandar o joinha lá. O meu WhatsApp é assim: tudo bem, pode. É isso aí, tudo certo. Maravilha, beleza. Mas quando se trata da palavra, eu gosto de falar. A coisa que eu mais gosto de fazer é estudar e transmitir. E uma coisa que mais me deixa feliz é quando eu vejo as pessoas praticando, porque eu vejo o resultado na vida das pessoas, né? A gente vê o resultado, e isso nos faz muito feliz. E nós temos orado a Deus, nos dá saúde para ficarmos muito tempo ainda, né? Eu às vezes oro a Deus e meu Deus, eu queria ter 20 anos com, né, essa cabeça que eu tenho hoje, porque eu poderia ter sido muito mais útil. Mas Deus tinha um propósito, eu creio que esse propósito está se cumprindo e vai se cumprir ainda, né? Que eu não quero ir embora ainda não, né? Quero transmitir muito mais conhecimento ainda. Então vamos orar.